Esta mensagem, o Cristo, eu gostaria de, antes de continuar, né, e terminar esta mensagem, me veio ao coração, nós dar uma pequena passada em algumas coisas dentro desta mensagem. A leitura que é usada aqui, né, Números capítulo 19. Vamos colocar em pé para lermos essa escritura. Creio que os recados que têm que ser dados são esses. Depois, se tiver mais alguns, irmãos me lembram, né? Números capítulo 19. Números capítulo 19 diz assim: E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: Dize aos filhos de Israel que te tragam uma novilha vermelha, uma novilha ruiva, né? Sem mancha, sem defeito. Observe que o profeta nos chama a atenção para esses detalhes, né? Nós não vamos tocar nesses pontos mais profundamente, mas vemos que cada um desses detalhes fala-se, né? Fala-se do sacrifício do Calvário, fala do Cordeiro, né? Tudo isso fala de redenção. Por exemplo, o vermelho, né, sem defeito, sem mancha, e que nunca tenha levado jugo, sobre o qual não tenha sido posto jugo, simbolizando, né, o jugo denominacional. E as darei a Eleazar, o sacerdote, e ele a tirará para fora do acampamento e a degolarão diante dele. Então veja que ele tinha que dar ao sacerdote, o sacerdote tinha que tirar para fora do arraial, degolar, e Eleazar, o sacerdote, tomará do seu sangue com o seu dedo e dele espargirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Então, ele tinha que pegar aquele sangue, né, e ir para a frente da congregação, do tabernáculo, né, da congregação, tinha que espargir ali 7 vezes, como um testemunho público. E depois, no verso 9, o homem que estiver limpo, veja bem, um homem limpo ajuntará cinza da novilha e a porá fora do arraial num lugar limpo, e ficará ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação, expiação é. Então diz que isto é expiação. Então nós vemos aqui, irmãos, que o profeta ora, né, que o Senhor acrescente suas bênçãos à sua palavra. Vocês podem se assentar. Como eu disse certa vez, né, em um dos cultos, que o profeta prega a mensagem, a água de separação, a água de separação, dia 21 de janeiro de 1955. E essa mensagem é pregada em 21 de fevereiro de 1955. Então, 21, né, de fevereiro de 1955 é pregado Cristo. Esses são os detalhes que eu quero dizer para a igreja,
antes de nós orarmos, eu quero que vocês observem algo, né? E ele prega, então, em janeiro, ele prega a água de separação, dia 21 de janeiro de 1955. Depois, em 21 de fevereiro, um mês depois, ele prega Cristo. E depois, em 6 de junho, no mesmo ano de 1955, ele prega as águas de separação. Pelo que eu pedi para conferir para mim, praticamente são 3 mensagens aí que está falando do mesmo tema. Que está falando do mesmo tema. As águas de separação, que é o que esta mensagem aqui, a leitura que usamos de Números, capítulo 19, mostra. E isso vos será, então, isso vos será para a água de separação. Expiação é. Agora, o apóstolo São Paulo cita isto na sua carta aos Efésios. Creio que é o capítulo... Deixa eu só encontrar ele aqui. Aos Efésios, capítulo... Deixa eu só me localizar aqui. Eu coloquei aqui, não sei se é o 6. Agora eu perdi aqui, mas eu vou me localizar já. Capítulo 5, verso 25. Creio que é isso. Efésios, capítulo 5, verso 25, você encontra o seguinte: mas vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, olha só, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, está vendo? Purificando-a com o quê? A lavagem da água pela palavra. Pela palavra. Paulo está citando, irmãos, aqui, no Novo Testamento, ele está citando exatamente, entendendo, a figura, por assim dizer, exata do tipo que foi feito em Números 19. Porque nós vemos aqui que o profeta, nesta mensagem, ele fala sobre... O título dela é Cristo, porque ele disse aqui, agora estamos falando nessa noite sobre Cristo. Sobre Cristo. Aí ele diz, é tudo o que sei. Ou melhor, é tudo o que eu quero saber, Porém, você encontra no parágrafo desta mensagem, Cristo, no parágrafo 14, eu quero só fazer sintetizar aqui essa mensagem rápido para orarmos. No parágrafo 14, o profeta disse assim, todo o Antigo Testamento, todas as ordenanças do Antigo Testamento são uma sombra do Novo. Portanto, não tendo estudo, sou mais como um tipologista, não sou um erudito, assim, consciente de que não sei como pronunciar as palavras difíceis do grego e hebraico, como fazem os irmãos que sabem estas coisas, eu simplesmente tomo todas as coisas lá do passado como um tipo, ou uma sombra, e se vejo como a sombra de algo se parece, isso me dá uma boa ideia de como a coisa real vai se
parecer quando chegar lá. Todos entenderam isto? Todos entenderam, irmãos? Então, por que ele está lendo Números capítulo 19? Ele está mostrando exatamente, dizendo que aqui é um tipo. Aqui é uma sombra. Então, apontando para a expiação que foi feita no Calvário, a expiação sendo morta. As águas, as águas, ou a água de separação que foi feita presta atenção, no Calvário, através do verdadeiro Cordeiro, o real Cordeiro. Como João disse, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Agora, no parágrafo 17, o profeta disse, você está com a sua mensagem, vai acompanhando. Ele disse, agora, aqui, para abrir um caminho de aproximação a Cristo. Então veja por que a mensagem chama Cristo. Então ele diz, porque Cristo é tudo para nós. Mas para abrir, irmão, um caminho para aproximação a Cristo, Deus lhe estava dando o quê? A água de separação. Por isso que em outras mensagens, em outras oportunidades, o profeta pregou água de separação ou águas de separação, porque é o mesmo teor do assunto. É uma expiação. Por isso que está escrito lá, uma expiação. É um caminho de aproximação a Cristo. Então, Deus estava dando a água de separação para que o crente, em sua jornada, fora do companheirismo, pudesse ter uma forma de se aproximar novamente do companheirismo. E este é o tipo que lemos aqui nas Escrituras. Observe que a primeira coisa que deveria ser trazida era uma novilha, que é um animal de carga, um animal de sacrifício. A novilha era um animal de sacrifício. Então, aí ele começa a mostrar. Ali começa a mostrar no tipo, na sombra, mas levando eles a olharem o real significado disso, que, como eu disse, que Paulo cita ali, onde lemos aos Efésios capítulo 5. Então, quando Paulo estava citando ali, Efésios capítulo 5, verso 25 e 26, então ele estava mostrando ali, maridos, amem suas esposas, assim como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela para a santificar, está vendo? Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água. Aí ele cita o quê? A palavra. Amém? A palavra. Eu gostaria que os irmãos prestassem atenção nisso, prestassem atenção depois, de como o profeta vem trazendo aqui, mostrando esta sombra e aplicando para o dia presente. Agora, então esse é, irmãos, o objetivo desta mensagem. Agora eu quero citar algumas mensagens aqui, para que os irmãos possam ver que o profeta, em várias mensagens, ele vai citar este tema. Por exemplo, na mensagem A União Invisível da Noiva, no parágrafo 211, esta mensagem União Invisível da Noiva, ele cita isto, dizendo assim, que ele, presta bem atenção, o noivo tirou sua ignominia e a lançou no mar do esquecimento pelo quê? Pela lavagem da água da palavra e o sangue de vida. Então, o que é
ignominia. Essa ignominia, né, significa... coloca o significado aí para mim, primeiro. Deixa eu ver o que eles colocam para mim. Tirou, né? Eles colocaram ali essa tradução, né? Então a gente tem que fazer simples para que todos possam entender, né? Ele poderia ser colocado assim, ó. Ele, o noivo, tirou, né, a sua desonra, a sua humilhação, o seu opróbrio, né? Opróbrio. Desviou, né, de ti, né? Desviou de ti, de nós, o julgamento que viria. Vocês podem entender isso? Então ele tirou. Como que ele tirou isso? Ele tirou, né, tirou isto, né, esse julgamento que viria sobre nós, né, pelo nosso opróbrio, né, pela desonra, pelo nosso nascimento sexual. E ao vir, né, pelo nascimento sexual, então nós estávamos separados de Deus. Então ele vem, né, através da lavagem da água da palavra e o sangue de vida, né, e nos traz de volta, né, ao nosso companheirismo com Ele. E isto é o que a Bíblia diz, né? Então, como disse, seu primeiro esposo, com o qual estavas casado, o mundo, o noivo ungido, o qual te preordenou, tem te lavado por meio do quê? Por meio da lavagem das águas pela igreja. Está entendendo? Então, você vai entender que às vezes ele expressa, né, das águas, da água, é só uma forma como nós temos aprendido às vezes de expressão. Veja bem, isso ele disse, seu primeiro esposo, com a qual estava casado, o mundo, o noivo ungido, o qual te pré-ordenou, tem te lavado por meio da lavagem das águas pela igreja. Isso não soa correto. Soa? Ele está dizendo, soa correto isso, irmãos? Possivelmente encontre isso no almanaque, né? Quem sabe o que é almanaque aqui, né? Levante a mão. Almanaque, né? Você vai encontrar isso aí lá no almanaque, mas na Bíblia não. Porém, na Bíblia de Deus, não na Bíblia de Deus. Então, pela lavagem da água da palavra e a palavra. É importante, irmãos, observarmos isto, né? Porque quando se fala de expiação, que é o que a Bíblia chama esse processo que foi feito, é bem interessante olharmos, né, que quando vamos lá em Números, você encontra ali, em Números, abre a sua Bíblia lá em Números e veja que, Números 19, está escrito o seguinte, ó, no verso 10, 19, 10. E o que recolheu as cinzas da novilha lavará suas vestes, será imundo até a tarde. Isto será estatuto perpétuo para os filhos de Israel e para o estrangeiro que peregrinar no meio deles. Preste bem atenção agora. Ó, aquele que tocar, olha os detalhes, irmãos. Aquele que tocar no cadáver de algum homem
será imundo durante 7 dias. Vocês podem compreender isso? Então, se tocasse num cadáver de algum homem, era imundo quantos dias, irmãos? 7 dias. Tá. Como que ele tinha que se purificar? Tá vendo? Se purificar com, e se purificará com isto no 3º dia. Então, aquelas águas, aquela cinza, era usada para fazer o quê, irmãos? Para trazer purificação. Vocês entenderam? Então, se um homem tocar num cadáver, aquele que tocar no cadáver de algum homem será imundo. Ele ficava imundo, separado da congregação. Tinha que usar o quê? Tinha que usar esta cinza da novilha e fazer a água da separação. Usava isto. Tá. Agora olha só. Se purificará com isto no 3º dia e no 7º dia estará limpo. Mas se não se purificar no 3º dia, não estará limpo no 7º. Todo aquele que tocar no cadáver de algum homem que esteja morto e não se purificar, contaminará o tabernáculo do Senhor. E essa alma será destruída de Israel. Está vendo? Destruída de Israel. Estou lendo aqui uma outra tradução, mas você vai acompanhando aí e vai entendendo o significado. Se ele não se purificar, ele contamina o tabernáculo do Senhor. Aquela pessoa será o quê? Extirpada de Israel, destruída. Será destruída de Israel, por quê? A água da separação não foi espargida sobre ele. O que ele será? Será imundo, tá vendo? Imundo será, né? Está nele ainda a sua imundícia. E a sua imundícia estará ainda sobre ele. Esta é a lei. Quando morrer algum homem em alguma tenda, todo aquele que entrar na tenda e todo aquele que estiver na tenda será imundo 7 dias. Então, alguém morria lá da tenda, alguém ia lá, entrava lá, só por entrar na tenda ele era imundo. Ficava imundo. Ele ficava imundo por 7 dias. E todo o vaso aberto, sobre o qual não houver uma coberta, será imundo. E todo aquele que no campo tocar em alguém que for morto pela espada, olha só, irmãos, ou um cadáver, ou um osso de um homem, ou uma sepultura, será imundo 7 dias. E para uma pessoa imunda, o que era para fazer? Para uma pessoa imunda, para um imundo, pois tomarão da cinza da queima da expiação e sobre ela colocarão água corrente num vaso, tá vendo? Olha só. E uma pessoa limpa tomará o quê? Isopo. E o molhará naquela água e a aspergirá sobre aquela tenda e sobre todos os móveis, sobre as pessoas que ali estiverem, como também sobre aquele que tocar os ossos, ou em alguém que foi morto, ou que faleceu, ou numa sepultura. E a pessoa limpa, né? Deixa eu ver aqui, verso 19. Eu limpo ao terceiro e 7º dia, aspergirá sobre o imundo, e ao 7º dia o purificará. E lavará as suas vestes, e se banhará na água, e à tarde será limpo. Só estou lendo isso aqui para que vocês vejam para que era usado isto. Expiação.
no 20. Mas o homem que estiver imundo e não se purificar, a tal alma do meio da congregação será destruída. Tá vendo? Destruída. Por que destruída? Porquanto contaminou o santuário do Senhor, a água de separação sobre ele não foi aspergida, ele é o quê? Imundo é. Não foi aspergida a água de separação sobre ele, o que ele é? Imundo. Então vocês estão entendendo aonde o profeta está entrando nessa mensagem, o Cristo? Um pouquinho, mais profundo, mais um pouquinho, que é o que ele disse. Deus lhe estava dando a água de separação para que o crente, pode deixar lá, irmã, para que o crente, em sua jornada, fora do companheirismo, pudesse ter uma forma de se aproximar novamente do companheirismo. Em sua jornada, tocava num cadáver, tocava num osso, tocava numa sepultura. Aí ele continua aqui, e tudo o que a pessoa... Porém, o homem, no 22. Deixa eu ver o 22. 21. Tá, 21. E isto lhe será, por estatuto perpétuo, e o que aspergir a água da separação, lavará suas vestes, e o que tocar a água da separação será imundo até a tarde. E tudo o que tocar o imundo também será imundo, e as pessoas que o tocar será imunda até a tarde. Então veja que o profeta estava levando eles a olharem algo aqui, nesta mensagem, o Cristo. Ele estava mostrando o Antigo Testamento, que estava apontando para Cristo, para o ungido, para o Calvário, aonde o sangue foi derramado. E Paulo estava mostrando isso, como lemos, mas só que ele estava apontando para a palavra agora, que é, irmãos, a expiação de Levítico 16, se eu não estou me equivocando, É isso? Levítico 16? Quem está lembrando aí? Nós encontramos que falamos aqui várias vezes, na festa das trombetas, Mombranda falando de Levítico 16 e de Levítico 23. Quem lembra dessas duas explicações? Ele dizendo que Levítico 16 é onde a expiação foi morta, lembra? E Levítico 23 é onde tinha que reconhecer, era a expiação de reconhecimento. Então, Paulo, da mesma forma, estava mostrando que esta água, que essa lavagem da água, tem que ser hoje por onde? Pela palavra. Vocês estão entendendo? Pela palavra. Por isso que lá na mensagem à união invisível da noiva, no parágrafo 212, ele disse, 212. Então, tente lavado por meio da lavagem das águas. Não, isso você não encontra na Bíblia. Pela igreja? Não, ele disse pela palavra. Então, pela lavagem da água da palavra. E a palavra, você viu agora? E a palavra. Você está de pé, completamente justificado, como se nunca houvesse feito isso no princípio. Aquele que não passar por isso, como nós vemos aqui, aquele que não passa por isso é destruído. Aquele que não passa por isso, é destruído, é morto. Então, ele está mostrando isso no parágrafo 212, e no parágrafo 17 ele torna a repetir isso nessa mensagem à união invisível da noiva.
Ele foi aquele grande atributo de Deus chamado amor. Sejam vocês o que forem, vocês são servos de Deus, seja o que for que Deus seja, seja o que for que Deus deseja que você faça, onde está seu lugar? Na igreja de Deus. Colocou alguns para apóstolos, profetas, mestres, pastores e colocou isto por virtude a sua própria predestinação. E você, para começar, foi isto. Então ele está dizendo que ele está mostrando aí, nesta mensagem, né, a união invisível da noiva, ele está mostrando, essa mensagem ele chega a citar, né, eu não vou entrar aqui, mas eu estava meditando, ele fala aí da justificação. Da justificação. Por isso que ele disse, justificação, você está justificado diante de Deus. Então ele disse, você, para começar, foi isto. O que você foi, né? Esta semente predestinada. Seu primeiro casamento foi o quê? Foi anulado. Qual que é o primeiro casamento? Né? No mundo, nosso nascimento, nossa vinda nesse mundo. Em primeiro lugar, você nunca o fez. Porque só há uma coisa que poderia fazer isso, e esse seria o próprio Deus, descendo, tomando o seu lugar como Filho de Deus, Jesus Cristo, e te lavando, tá vendo? Pela água da lavagem, da água, pela palavra, não a denominação. Você vê que aí, por isso que eu quero que os irmãos meditem nisto, né? Nessa síntese, né, que eu estou fazendo, para entender que quando ele estava falando esta mensagem, o Cristo, ele estava, como diz, ele estava apenas dando uma prévia, ele estava, em 1955, ele já estava mostrando que viria, né, a palavra, que seria essa realidade, por assim dizer. Porque no Antigo Testamento foi o quê? Tipo. Amém? Na cruz do Calvário ele pagou o preço, morreu, derramou o seu sangue literal ali. Mas o seu espírito, que é o que estava no sangue, né, como ele disse na mensagem, o sinal, que aquele sangue foi a química. Mas a vida do sangue está hoje, na palavra hoje, trazendo, como podemos dizer, né? Ele chama a expiação genuína, acho que né? Original, por assim dizer. Na mensagem A Festa das Trombetas, ele cita, às vezes eu confundo o nome genuína e a expiação original. Eu só não gosto de trocar os nomes, porque é algo que eu tenho tomado cuidado para expressar de acordo com o profeta expressou. Então, na mensagem A Festa das Trombetas, ele fala dessa expiação. Né? Vocês lembram o termo que ele usa? Quem que lembra? Vocês que anotam os cultos aí. Ninguém lembra? É a expiação. Né? Ele disse assim, ó, a genuína expiação. A genuína expiação. A genuína. Por que ele chama a genuína? Porque ele disse, a mensagem do sétimo anjo, sobre a mesma trombeta, tudo exatamente o mesmo selo é para quê? Chamar o povo, a noiva, para fora da tradição pentecostal e mundana, para a genuína expiação, a palavra Cristo personificado em sua palavra aqui, que se fez carne entre nós. Então ele chama de genuína expiação. Então, é como dizer o genuíno, vamos dizer assim, a genuína expiação, a palavra. Vocês estão entendendo? A genuína expiação,
a palavra. Então, qual é a genuína água de separação hoje? A palavra. É isso que eu quero que Deus observe. A palavra. Para quê? Para que nos leve ao companheirismo novamente que tínhamos antes da queda. Antes da queda. Vocês viram aquela leitura de Números 19? Né? É como dizer, quando nascemos neste mundo, através do sexo, é como dizer, tocamos num cadáver. Vocês puderem entender, tocamos em algo morto. Tudo é morto. Porque Davi disse, né? Eis que vim ao mundo falando mentira. Eis que iniquidade fui formado, né? E em pecado me concebeu a minha mãe. Então, nós nascemos aqui já desta forma, mas ele proveu a água da separação para nós. Amém? Então, só que quando olhamos, irmãos, a água de separação, nós temos que observar se não corremos, né, o risco, por assim dizer, igreja, de ficarmos, eu estava ali no escritório meditando, de ficarmos como os judeus, os fariseus, entendendo? Como eles que eles creem em Moisés, eles creem, né? Eles creem, né? E alegam e dizem, nós somos filhos de Abraão. Eles não chegaram em Jesus e disseram isso dessa forma, irmãos. Quando Jesus disse essas palavras assim, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso para eles soou muito difícil para eles. Essa palavra, conhecereis a verdade vos libertará. Jesus estava chamando eles do quê, irmãos? Se vocês estão captando. Quem que pode dizer aí? Estavam chamando eles de escravos. Porque liberdade é para quem? Estavam chamando eles de presos. Não é isso? Se eu falo para você, olha, né, eu vou te dar, irmão Silvano, essa chave aqui, aí você vai ser liberto. Você vai falar o quê para mim? Mas liberto do quê, pastor? Eu não estou preso? Não estou preso. Entendendo? Olha, eu vou te dar para você essa chave e você vai ser liberto. Você vai dizer, mas liberto do quê? Nós estamos aqui. Liberto do quê? Não tem, como é que diz? Não tem corrente, nada aqui. Liberto do quê? Então, quando eles ouviram isso, o que eles falaram, irmãos? Lá em São João. O que eles falaram lá, né? Conhecereis a verdade e a verdade, né, vos libertará. O que eles disseram? O que eles disseram, irmãos? Somos, olha só, somos descendência de quem? De Abraão. Olha lá como é que ele disse. E nunca servimos a ninguém. Como diz tu, sereis livres. Então, preste bem atenção que, se não cuidarmos, eles eram um pouquinho, eu disse um pouquinho, porque eu penso assim, irmãos, quando eles ouviram aquilo, assim, tá, mas conhecereis a verdade os libertará. Ele disse, não, nós somos filhos de Abraão, descendentes de Abraão. Como disse, nunca servimos a ninguém? Nunca fomos escravos de ninguém? Como tu disse, sereis livres? Como? Eles entenderam que Jesus estava chamando eles do quê? De escravos. Eles entenderam, irmãos. Sim, mas está chamando nós de escravo? Nós somos descendência de Abraão. Somos descendência de Abraão. Nunca fomos escravos de ninguém. Nunca. Jesus disse, E que ele responde no outro versículo. Jesus disse, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Como eram, irmãos, as palavras de Jesus precisas, né, irmão? Vocês estão dizendo que nunca serviram ninguém, vocês são incrédulos. Então, quem serve o pecado é o quê?
é servo do pecado. Não precisa, às vezes você não vê correntes, às vezes você não vê grades, mas você é um escravo. Um escravo daquilo. Eu sou livre. Quantas pessoas batem no peito e dizem, não, que eu sou isso, sou aquilo, conheço. Da mesma forma eles. Corremos o risco, por isso que eu disse no começo da mensagem, de olharmos para o Calvário e perdermos o verdadeiro significado do Calvário nos dias de hoje. Nos dias de hoje. E ficarmos como eles. Eles estavam apontando, irmãos, aqueles homens estavam apontando para, vamos usar aqui, eles estavam apontando, dizendo assim, nós somos filhos de Balaque. Nós somos descendência de Ló, dos ismaelitas. Eles falaram isso, irmãos? Não. Eles falaram, não, nós somos descendência de Abraão. Então, se perguntar para nós assim, perguntar para as pessoas, vocês creem na cruz do Calvário? Cremos. Você crê que ele derramou o sangue no Calvário? Cremos, nós somos descendência do Calvário. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Nós somos descendência de onde? Nós somos descendência do Calvário. Nós cremos no sangue do Senhor, nós cremos. Mas o que o sangue representa hoje? O que o sangue, como disse o profeta, o que a expiação genuína representa hoje? A expiação genuína. Ele cita aqui, no parágrafo 291 da mesma mensagem. Pode deixar aí. Agora, a mesma coisa que aqueles dois profetas fizeram, recorde, a noiva gentia deve ter um profeta chamado Elias, que deverá chamá-los para fora de suas tradições. A questão é tradição. A noiva, veja bem, a noiva, assim como esses profetas chamaram os judeus para fora do judaísmo, para Cristo. Então, qual que é o título dessa mensagem? Cristo. Cristo. A expiação. Amém? Os gentios já conhecem a expiação. Mas isto, olha o que ele vai dizer. Mas isto é para chamar. Então ele disse assim, os gentios conhecem o Calvário. Mas diz, mas isto é para chamar a noiva de volta à expiação original. A expiação genuína hoje. O que é a expiação hoje? Então, adiantava, irmãos, lá em Levítico 16, aonde eles pediram para matar, o cordeiro, pegar os bodes, levar o bode, matar um bode, pegar o sangue do bode, colocar naquele outro, levar para o deserto. Depois, irmãos, depois que foi ordenado que não precisava mais matar os bodes. Agora eles tinham que fazer a festa da expiação de uma forma de aflição, de afligir a alma, de reconhecimento. Tinha que afligir a alma. Se alguém chegasse com 2 bodes lá, ia adiantar, irmãos? Ia adiantar? Não, mas foi feito lá. Não, aquilo foi feito uma vez. Agora é para fazer assim. É como dizer, aquilo lá foi um tipo. Tá, se todos nós, irmãos, nessa noite chegássemos, por exemplo, com um cordeiro agora ali para ser sacrificado aqui, o que seria isso? Isso seria chamado de tradição, de ritual. Foi o que Paulo falou. Vocês estão compreendendo? Tá. Então veja, agora volte lá em São João. Aí ele disse o quê? Olha só, aquele que comete pecado é o quê, irmãos? É servo do pecado. 35. Ora, o servo não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. Se, pois,
o Filho vos libertar, aí ele usa uma expressão meio assim, né? Se o Filho vos libertar, o quê? Verdadeiramente sereis livres. Bem seis que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. Responderam, né? E disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Vou botar de novo, né? Nosso pai é Abraão. Ele estava falando para ele quem era o pai deles, eles eram, né? E tudo. Aí Jesus disse, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês iriam fazer as obras que Abraão fez. Mas agora procurais matar a mim, homem que vos tenho dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Abraão não fez isso. Então, você vê que eu coloquei isso para que os irmãos possam entender de que a expiação genuína hoje, a lavagem da água, que Paulo estava dizendo, a água de separação, a aproximação a Cristo hoje é pela palavra. Grave isso. É pelo quê? Pela palavra. Por isso que ele volta a dizer lá, né, no parágrafo 219 da mensagem União Invisível da Noiva, mostrando esse mistério, né, de Cristo e a noiva. O que é pecado? O que é pecado? Incredulidade. Incredulidade em quê? Na palavra. Incredulidade em Deus. O qual é o quê, irmãos? É a palavra pura, inadulterada. Oh, aleluia. Indo em breve para o céu. Amém? De pé, preparados. Pense, suas vestiduras para o céu, né? Amém. De pé, preparados. Pense, suas vestiduras limpas pela água. Agora, olha aí. Pela água da palavra o quê? Ensanguentada. A palavra se converte em quê? Em sangue. A palavra sangrou por você. E você está lavado na palavra ensanguentada. A palavra sangrando. A vida de Deus na palavra sangrou por você para que pudesse ser lavado da sujeira destas prostitutas e ser purificado e santificado pela lavagem da água da palavra que faz com que tua mente e coração permaneça em Deus e sua palavra. Então, essa palavra hoje chama-se sangue. Amém? Por que é sangue? Porque é o condutor da vida de Deus. Amém? Senão, nós ficamos, como disse, com a química. Ele disse, não é mais a química, é a palavra. Essa palavra nos limpa. Amém? E podemos, irmãos de igreja, cantar, né, sobre o sangue, falar sobre o sangue, porque é o sangue, é a palavra ensanguentada. Amém? Então não tiramos o sangue, mas colocamos ele no lugar que deve ser colocado e aceitamos ele como o que nos limpa, que nos liberta e que nos traz de volta ao companheirismo novamente com Deus. Amém? E amém. Que você possa ter esta porção da palavra e entender aonde o profeta nos leva com o sermão, né? Mais profundo do que as pessoas às vezes pensam, de olhar superficialmente nas coisas, né? Então vamos orar, os pedidos de oração foram colocados aqui. Deus abençoe aqueles que ficaram conosco, por esse momento, né? E no próximo culto eles vão estar lendo para vocês o restante aqui. Eu só vim aqui para dar uma palavrinha sobre isso, né?
E aí os irmãos vêm e dá mais um reconhecimento na mensagem, o irmão Alessandro, o irmão Rosemildo, quando lê aqui, os irmãos quando lê. E eu senti nesta noite de dar esta pequena explanação, né, desta mensagem, o Cristo, e também das outras, né, a lavagem da água pela palavra, né, a lavagem da água pela palavra. Então, é isso que o marido, Cristo, está fazendo por nós. Que Paulo disse, né, nos purificando pela lavagem da água, pela palavra. Olha o tanto que é importante hoje, porque é o sangue. Amém? É o que nos traz de volta ao companheirismo. É o que nos faz voltar dentro do acampamento novamente com nossos irmãos. É o que tira toda a sujeira e nos faz ser branco como a neve. Amém? Então vamos, né, orar, que você faça a sua oração. Deus abençoe nossos irmãos que ficaram conosco até esse momento, que você possa desfrutar da sua oração aí também, aonde você estiver, né? Deus abençoe a todos mais uma vez. E vamos orar neste momento, que você faça a sua oração onde você estiver, né? A nossa transmissão será encerrada e os irmãos aqui vão estar orando, e vocês aonde estiverem estejam orando, e que você possa vir. Aqueles que querem vir para o altar, venham e faça a sua oração individual. Amém? Nós temos aprendido muito isso, individual. Não fique ouvindo a oração de um, de outro, se está orando baixo, se alto, mas também não fique fazendo pouco caso de Deus, mas ore, né? Ore da sua forma e da sua maneira e dê atenção para a palavra que nos lava, amém? Que nos limpa, né? Pai Celestial, ouvimos a Tua palavra nessa noite também. Tem vindo a nós o Teu Espírito de vida, Pai. O sangue tem vindo.